Então, a depressão, ela muitas vezes aparece como um fator desencadeador do suicídio, mas não necessariamente seja depressão. Porque o suicida, muitas vezes, ele não é um depressivo, ele é um revoltado. Ele é uma pessoa amarga e frustrada. Todo depressivo, ele é altamente narcísico. A sociedade olha para um depressivo, para um suicida com dó, porque é lógico, alguém tirou a própria vida. Mas toda pessoa que se suicida, ela se suicida para se vingar de alguém. Em linhas gerais, nós podemos dividir um ambiente de trabalho, um ambiente organizacional, em 3 realidades distintas. Nós podemos falar de um ambiente instável, onde pode sofrer influência do meio interno ou do meio externo, e daí a gente leva em consideração desde crises econômicas ou má gestão, até má gestão, e é comum encontrar pessoas insatisfeitas, inseguras em relação ao que vai acontecer. Aí gera aquele sentimento, puxa, será que eu vou ter emprego amanhã? Será que eu vou conseguir honrar com os meus compromissos assumidos? Começam conversas em paralelo, conversas nos corredores, fofoca cada vez mais tóxicas. Isso tudo gera um clima de pessimismo generalizado. Então, num cenário como esse, as pessoas elas não assumem mais responsabilidades além daquelas que elas já executam no dia a dia. O sentimento geral é que nada vai dar certo, mesmo se houver um compromisso, um esforço dessa pessoa, do colega, um esforço coletivo. A gente tem também um ambiente neutro. O que impera nesse ambiente neutro é a apatia. Então ninguém se importa em saber o que vai acontecer, como as coisas estão caminhando. A ordem é eu fazer só aquilo que está ali, né, próximo de mim. Não tem conexão emocional, não, é um ambiente onde não existe vínculo com as atividades, não existe vínculo com as pessoas, com os colegas de trabalho, não existe vínculo com a empresa. Críticas e elogios dentro desse cenário são objetos raros de se encontrar. E o que impera, eu não tenho nada a ver com isso. Nós temos também um ambiente saudável, onde as pessoas elas se sentem confortáveis em expressar suas ideias, expressar suas opiniões. A produtividade é percebida dentro daquele cenário. Diante das dificuldades, existe um espaço para inspiração, um espaço para criação, para que esses obstáculos sejam vencidos. Então veja, todos esses aspectos, eles podem influenciar uma pessoa num quadro de depressão, mas existem outros fatores que precisam ser levados em consideração também. Muitas vezes a depressão, ela é encarada como um quadro passageiro de tristeza ou de melancolia, e isso dificulta muito a busca por um especialista, a busca por uma ajuda. Quem sofre de depressão se sente inseguro em pedir ajuda, se sente inseguro em demonstrar uma fraqueza em relação a isso. E isso, ao longo do tempo, vai trazendo dificuldades cada vez maiores em relação a esse quadro. E esse quadro ele vai se agravando cada vez mais. Por sua vez, o suicídio ele é um problema complexo para o qual não existe uma única causa ou uma única razão. Resulta de vários fatores, sejam eles fatores biológicos, fatores genéticos, fatores psicológicos, sociais, culturais. Então não há um único gatilho. Cada indivíduo, ele é único, ele tem a sua bagagem, ele tem a sua história. Então essa diversidade ela precisa ser percebida, ela precisa ser respeitada. Apesar do movimento, né, que a gente vê nas redes sociais, nas plataformas digitais, em abrir as portas e estabelecer um diálogo sobre esse tema, a realidade é que o assunto ainda precisa ser melhor explorado,
ainda temos muito preconceito, ainda temos muito tabu em relação a isso, seja no ambiente organizacional, seja no ambiente familiar, seja no círculo social também. Veja bem, quem não vive um momento de depressão? Qualquer ser humano, por mais saudável que o seja. Então é importante a gente entender que a depressão é, inclusive, numa determinada situação, um sinal de saúde mental. Uma pessoa que tem uma qualidade de vida, morre um ente querido, se ela fica depressiva é natural, porque ela está dando uma resposta positiva de alguém que pensa e está insatisfeita. Então se fala muito de depressão com preconceito e por falta de competência até das pessoas da área de saúde que assim determinam. Então muitas vezes a pessoa triste, desanimada, ela não é depressiva, ela é portadora de uma outra patologia chamada melancolia. O melancólico é aquela pessoa que passa a vida inteira sem ver brilho, sem ver luz na vida. Então agora, a depressão ela é até saudável quando é um momento de revolta, de insatisfação contra algo que a pessoa não está satisfeita. Mas há sim, e é importante compreendermos que a depressão vai ser sempre resposta de uma insatisfação de um desejo não realizado. Pode. Nós espiritualistas temos uma visão do conjunto. Nós não avaliamos somente o lado físico e mental, nós avaliamos também o lado espiritual. E como tudo é energia, de acordo com o padrão vibratório que a pessoa emana, ela vai estar mais suscetível a interferências, seja elas de polo positivo ou negativo. Quando a pessoa ela está num processo de depressão, muitas das vezes o campo energético dela já estava sofrendo algumas interferências não positivas, de acordo com a forma como ela pensa, como ela lida com os problemas da vida, entre outras questões. Então, quando nós falamos de depressão, no mundo espiritualista, se assim podemos dizer, há possível tratamento pela parte espiritual, dando conjunto também à parte física, mental, que isso fica a caráter dos médicos e especialistas nessa área. Perfeito. O que o momento pandêmico pode trazer é tristeza passageira. O que o momento pandêmico pode trazer é desespero, é mágoa, é tristeza, é angústia, mas existe uma causa. E todo processo depressivo que tem causa não é patogênico. Tá? Então, assim, esse momento pandêmico ele está provocando a busca de soluções, a resolução de problema. Então isso vai passar, as pessoas vão estar mais fortalecidas. Agora, volto a repetir, o depressivo, ele é depressivo sem causa. Então não há um fator desencadeador histórico para provocar a depressão. O depressivo o é por ser. Antes do pensamento suicida, nós também devemos enfatizar alguns sintomas iniciais que são reflexos da ansiedade, que são reflexos de pânico, reflexos de depressão. Então a gente tem algumas características envolvidas em linhas gerais. Então a gente pode falar de comportamentos que denotam algum sofrimento emocional intenso. Então são comportamentos instáveis. Ora essa pessoa está triste, ora essa pessoa está
está feliz, ou ela se sente triste a maior parte do tempo, perda de interesse por atividades rotineiras que antes davam prazer para essa pessoa. Essa pessoa começa a ter argumentos ideológicos que demonstram uma falta de confiança, uma falta de motivação pela vida, uma desesperança. Mudanças drásticas de humor sem motivo aparente, mudanças bruscas, também a gente está falando, dificuldade de concentração, de tomar decisões ou de se lembrar das coisas. Podem também surgir através de acontecimentos drásticos ou traumáticos para o sujeito, seja através da perda de um ente querido, de um familiar, seja depois de um acidente, seja através também da descoberta de alguma doença. Então isso também pode desencadear uma série de sintomas. Essa pessoa ela também pode dar alguns avisos verbais, por exemplo, algumas frases no sentido, eu quero morrer, nada mais faz sentido, ou a vida para mim já não tem mais graça, não sei mais o que fazer. Podem surgir também condutas autodestrutivas, como o aumento considerável do consumo de álcool, consumo de drogas, ou um novo vício. Pode também ocorrer perda de peso, essa pessoa ela já não tem interesse em se alimentar, ou uma compulsão por comida. Pode também haver mutilações, ter pensamentos frequentes de morte, de suicídio. Então, assim, são alguns exemplos, né, de sintomas que podem representar um pedido de ajuda dessa pessoa. Um pedido de ajuda muitas vezes inconsciente. Se isso for percebido por você, é importante que se estabeleça uma conexão emocional com essa pessoa para que, posteriormente, haja a busca de um profissional especializado para poder abordar o caso sem gerar um impacto emocional no estado dessa pessoa. Em primeiro lugar, sempre vai existir diferença de sintoma em qualquer pessoa da mesma idade, porque as pessoas respondem de acordo com o teu histórico. Agora é importante compreender que as crianças são vítimas, mas os pais também o são. Como exigir que os pais fiquem alerta e de olho se os primeiros a sofrerem a mudança do momento pandêmico são os pais? São os pais que não podem mais ir trabalhar, são os pais que tiveram salário reduzido, são os pais que tiveram emprego perdido, são os pais que tiveram menos dinheiro, são os pais que precisam renegociar aluguel. Então é importante, eu sei que isso é um trabalho público, que os jovens também que ouçam, vejam assim, que não é responsabilidade dos pais. É uma responsabilidade de todas as pessoas que vivem o momento pandêmico hoje. Uma criança com 6 anos já tem consciência daquilo que ela pode contribuir para o mundo e uma pessoa com 80, 90 anos também o tem. Então assim, é onerado o pai e a mãe, porque se espera que o pai e a mãe observem, mas às vezes os filhos que precisam observar o momento de desespero dos pais. Então assim, uma criança que muda o padrão de vida dela, se ela não fica revoltada, se ela não fica depressiva, se ela não fica triste, magoada, ela é doente. Isso você tem que se preocupar, a sociedade, porque é uma pessoa alienada, sem vida. Agora, esse nível de insatisfação precisa ser trabalhado nas casas, com diálogo, com busca de profissionais da saúde na linha psique, para ouvir, para compreender. As pessoas que professam uma religião, a tua maneira de manifestar a sua religião, busque seus líderes religiosos, busque um profissional da linha psique, busque aquelas pessoas que você confia no sentido de dar uma orientação. Mas não esqueçam que os pais nesse momento sofrem mais que os filhos. O TED, Templo Espiritualista Dr. Hans, ele possui várias atividades internas e também aberto ao público.
E cada atividade possui uma forma de acolhimento fraterno diferente. Uns voltados mais para o campo espiritual e outros voltados mais para o campo psicológico. Nós temos o atendimento psicológico também online, por exemplo, que é onde as pessoas que necessitam, principalmente nessa fase que nós estamos passando de pandemia no mundo todo, elas conseguem, de uma forma segura, à distância, por via de aplicativos, ter o contato com alguém que vai prestar o serviço de acolhimento, ouvindo e orientando à luz do Evangelho, para que essas pessoas que estão necessitando desabafar, necessitando entender a situação dela no momento, qual a melhor opção, qual o melhor segmento que elas podem ter, para que então a sua vibração possa se elevar e ela sair desses estágios que pode levar à depressão, entre outros, como nós conhecemos. Além disso, nas atividades internas do TED, nós temos também trabalhadores preparados, capacitados para dar assistência de acordo com cada pessoa, de acordo com aquilo que ela traz, buscando, dentro de si a resposta. Então, no TED, se você tem dúvidas, nós temos as suas respostas. Pode, a resposta é pode. Não tem mais o que se falar. Mas vamos lá, veja como é interessante. Existe uma série de hormônios que o corpo precisa possuir para produzir a serotonina. Na ausência deles pode haver a ausência do lítio, que é produzido pela glândula da tireoide, também tem. Então, assim, existe a depressão fisiológica e existe a depressão psíquica. Isso é um fato. Pode sim. Sim, é importante garantir normativas que assegurem que a diversidade seja bem-vinda, que seja respaldada, que seja protegida por todos, por todos os funcionários, por todas as pessoas que estão naquele ambiente. O acompanhamento do médico do trabalho, seja nas consultas periódicas, é fundamental. Mas mais do que isso, ter um espaço aberto para as pessoas, para os colaboradores, e que ele se sinta confortável, ele se sinta confiante em abrir seu estado emocional, abrir as suas fragilidades, é essencial, faz toda a diferença. Ter um diagnóstico do quadro clínico daquela população também é essencial para a elaboração de planos de ações mais efetivos. Eu escolher o remédio certo para o sintoma certo, ter essa assertividade nas atividades que forem executadas posteriormente. Então é indispensável que nas empresas sejam realizadas atividades preventivas que permitam diminuir o índice de impacto emocional que uma pessoa possa estar desenvolvendo dentro de um ambiente de trabalho. Ou seja, eu começo a proporcionar uma educação sobre prevenção, eu começo a trazer informações, eu começo a trazer orientações, eu trabalho de forma consistente nessa comunicação para que essa empatia em relação ao sofrimento do outro, ela aconteça, seja percebida, É importante saber reconhecer os sinais de advertência sobre um quadro depressivo ou sinais de suicídio, para que a ajuda correta seja prestada. Tá, pode. Acontece que um altamente depressivo é muito difícil se suicidar. Gente, eu estou tornando isto público, então eu não quero induzir ninguém, não. Porque ele não tem vitalidade, ele não tem energia e determinação nem para isto.
O suicida, em primeiro lugar, ele é revoltado, insatisfeito, frustrado e narcísico. Veja bem, eu me mato para punir você que não me enxergou. Estou saindo da vida e entrando para a história porque vocês vão me valorizar e não terem me valorizado. Pode deixar o morro, vocês vão sofrer e vão carregar a culpa. Estou me matando porque esse mundo não me merece. Olha como eu sou bom, o mundo não me merece. Então, para se suicidar tem que ter muita coragem. É lógico que depois vem os diagnósticos, se matou por depressão. Lógico, tem que se respeitar muito quem se mata, porque perdeu o sentido da vida. Só que as mídias não falam da família, né? Olha como é interessante, quem se mata, antes de se matar, mata o pai, mata a mãe, mata a avó, mata o filho, aqui, ó. Porque você pergunta para um pai que um filho se matou. O pai fala, olha, se ele tivesse morrido de câncer, eu não teria sofrido tanto. Se ele tivesse sofrido um acidente, eu não teria sofrido tanto. Se ele tivesse sido assassinado, eu não teria sofrido, porque a minha maior dor é aquela onde eu errei. Que culpa tenho eu? Por que eu não enxerguei? Então eu quero dizer para vocês, meus amigos, inclusive quem passa pela cabeça essa história de querer se matar, pense nas pessoas que você está levando com você, porque o suicídio ele faz um arrastão na vida das pessoas que ele destrói. Agora veja como é interessante, uma criança não se mata, ela não tem essa inteligência fria e calculista e racional. Uma pessoa idosa não se mata. Então as pessoas que se matam são pessoas em idade produtivas e pessoas cônscias daquilo que o faz. Todo suicida, ele é cônscio daquilo que está fazendo. Frequentemente, o contato ocorre através de um profissional, mas qualquer um de nós podemos nos deparar com um colega que esteja apresentando alguns indícios de depressão ou pensamento suicida. Seja o colega que trabalha do nosso lado, seja um familiar, seja um amigo. Então é importante a gente estar atento em relação a isso. Uma abordagem calma, aberta, de aceitação, de não julgamento, é fundamental para facilitar essa comunicação e estabelecer essa conexão. O contato inicial é de extrema importância. O primeiro passo, né, é achar um ambiente adequado para que uma conversa possa acontecer dentro de uma privacidade razoável. A tarefa mais importante é ouvir efetivamente. Conseguir esse contato inicial, conseguir essa conexão e simplesmente ouvir é um dos passos mais importantes dentro de um quadro, como a gente está falando aqui. Demonstrar empatia pelos sentimentos da pessoa, dar mensagens de respeito, né, pelo que está sendo falado. E quando a gente fala de mensagem de respeito, de fato eu estar olhando para a pessoa, eu estar prestando atenção no que essa pessoa está trazendo. Porque muitas vezes a pessoa está me falando, mas eu estou no celular, eu estou pensando em outras coisas, eu estou com a cabeça em outro lugar. Então essa conexão ela é essencial, ela precisa acontecer. E não é o momento de medir o sofrimento. Então muitas vezes a pessoa ela está trazendo um quadro de sofrimento, ela está compartilhando situações com ela e a gente, de uma forma irresistível, faz comparações com outras pessoas, com outros acontecimentos. Então não é o momento. Vamos lembrar que cada indivíduo é único, cada indivíduo tem a sua bagagem, cada indivíduo tem a sua história. Então essa diversidade ela precisa ser respeitada. Então veja bem, eu sou psicanalista, clínico e didata. Eu nunca faço prescrição medicamentosa, uma vez até que eu não tenho legitimidade para isso. Eu jamais diria para vocês publicamente, nem no meu privado,
o não uso da medicação, até porque eu não tenho habilidade e competência para isso. Mas precisa se tratar a cabecinha, precisa se tratar a psique humana, precisa tratar o cérebro da pessoa, que é o comportamento, através de um processo terapeuta. A pessoa compreender, como diz Freud, tornar consciente o inconsciente, fortalecer o estado de ego, diminuir o domínio do id da instância psíquica. Agora eu acredito, isso é uma crença minha e com muito respeito aos meus colegas, que às vezes o estágio depressivo da pessoa está tão grande que há necessidade sim da medicação para passar aquele período altamente agressivo. Mas eu não faço prescrição. Nós tivemos ou estamos ainda sofrendo alguns estressores. O próprio período de quarentena, né? A perda de rotina, a perda do contato físico, do contato social, dificuldade de virtualidade, a vida em casa, relacionamento, o medo de ser infectado ou o medo de infectar uma outra pessoa, a impossibilidade de ter um atendimento médico de qualidade, uma vez que os hospitais estão superlotados, falta de informação ou uma avalanche de informação ou muita fake news gera uma ansiedade. Por consequência, dificuldades financeiras, porque nós tivemos dentro desse cenário muita redução de jornada de trabalho, redução salarial, e isso traz algum impacto financeiro. Traz também, muitas vezes, falta de suprimentos adequados para essas pessoas. Então, todos esses estressores, eles trazem impactos psicológicos, trazem impactos emocionais para o sujeito. E isso se traduz em alguns sintomas, que nós já até falamos agora há pouco. Mas pode acontecer de haver um medo exacerbado por esse momento, descontrole emocional, então posso ter picos de raiva, de apatia, de tristeza, mau humor. Isso pode se traduzir também em baixa produtividade, isso pode se traduzir em alcoolismo ou outros sintomas de dependência. Pode também haver pensamentos de morte, pensamentos suicidas. E como que fica o indivíduo, né, nisso tudo? Como é que a gente pode conseguir passar por isso, garantindo pelo menos um mínimo de qualidade? Mesmo em casa, manter ou estabelecer uma rotina. Garantir um tempo de sono, um tempo de descanso, garantir os horários de refeição, principalmente quando a gente tem crianças dentro de casa. Buscar realizar qualquer tipo de atividade física, manter uma boa alimentação. É importante ter um cuidado especial com pessoas que já têm um histórico de algum problema de saúde ou alguma questão psicológica. Então é importante ficarmos atentos a essas pessoas e ter um autoconhecimento. É saber reconhecer o nosso limite, né? Saber reconhecer que algo não vai bem com a gente ou não vai bem com alguém próximo de nós, né? Que a gente convive, que a gente conhece as características dessa pessoa. E buscar um suporte, buscar um atendimento emergencial, se for o caso, seja através de um médico do trabalho para aquelas pessoas que estão dentro das organizações, por exemplo, né? E de maneira geral, nós estamos passando por um ciclo. Então vamos pensar meses atrás, né, quando começou a pandemia. Nós tínhamos uma expectativa do que seria frente ao anúncio da pandemia. Então, nós passamos por um momento de desapego da rotina, ou seja, eu não posso mais ir e vir. Eu não podia mais escolher ir no shopping, ir no supermercado, fazer uma viagem, me encontrar com os amigos, me encontrar com os familiares, ir para um almoço, ir para um jantar. Então, tudo isso trouxe impactos na vida das pessoas. Então, nós passamos por um momento de desorientação, né?
uma vez que coisas que já não são mais as mesmas, mas também não sei como serão, né? O que vai acontecer. Então a gente entrou num ciclo de reavaliação, onde devemos observar a situação com um novo olhar. A gente está escutando falar de forma frequente o novo normal. Nós precisamos avaliar, né, as novas opções, as novas alternativas dentro desse novo normal, porque a rotina ela passa a ser diferente daqui em diante. E a partir daí, sim, a gente encarar, né, nós encararmos como uma forma de recompromisso com essas novas escolhas, com essas novas alternativas, com esse novo estilo de ser, que vem aí pela frente, que muitos de nós ainda têm dúvidas em relação a como será nesse novo normal. Então, eu sou da seguinte opinião, sou psicanalista clínico há mais de 30 anos, sou de base totalmente freudiana, mas eu sou cristão e eu uso a máxima de Jesus Cristo: a verdade vos libertará. Então, se eu estiver alguém comigo que vem falar desse desejo, eu trabalho com muita transparência. Por quê? O que você acha que você vai resolver da tua vida? Já te passou pela cabeça o mal que você está fazendo para todo mundo que você está deixando? Porque eu acredito que se você não trabalhar com um choque de realidade, por que o suicida se mata? Porque ele não tem noção da realidade, ele não vive a realidade. Ele vive uma frustração e uma crença de que nada mais faz sentido. Pessoal, vamos pensar quantas pessoas amputaram as pernas, estão lutando aí, quantas mulheres perderam os 2 seios com câncer, estão lutando aí, quantos pais vivem catando latinha, catando lixo reciclável para tratar de 5 ou 6 filhos e não se matam. Por quê? Porque tem consciência da realidade. Então é importante, caso você pense em suicídio, caso você tenha na tua família alguém que tenha desejo de suicídio, me desculpe, eu sou realmente rigoroso com a vida. A pessoa precisa de um choque de realidade. Falar, espera aí, você não veio aqui nesse planeta a passeio, tem uma função. Hoje no TED nós temos vários segmentos de estudo, como a doutrina espírita, a fraternidade branca, estudos relacionados à Umbanda e também a obras literárias espírita. Todos esses grupos de estudo são totalmente gratuitos, basta apenas fazer a sua inscrição e você automaticamente é adicionado aos grupos que semanalmente divulgam videoaulas preparadas pelos nossos professores, voluntários, profissionais capacitados a transmitir um conhecimento que vai trazer uma mudança para a vida de todos aqueles que participarem. E nós temos também o grupo de evangelioterapia, que através da luz do Evangelho auxilia todos que participam dele a como resolucionar questões do seu dia a dia, trazendo maior confiança, autocontrole e esclarecimento, não somente da vida material, mas também da vida espiritual. Então, em primeiro lugar, as famílias criarem, desenvolverem e manterem um ambiente saudável. Segundo lugar, os pais aprenderem o que desaprenderam há muito tempo, a falar não para os filhos. Hoje os filhos não ouvem não. A mãe fala não, daí a pouco diz sim, daí a pouco diz sim. Cria-se os narcisos da vida,
altamente patológicos e depois amanhã com 7, 14, 15, 20, 18 anos estão enfrentando os pais e não aceitam não. Então, em primeiro lugar, a criança tem que ser criada com muito amor, com muito carinho, mas com limite. Ela precisa saber, porque os pais não frustram agora, mas depois a faculdade frustra, o mercado de trabalho frustra, a escola frustra. Então, em primeiro lugar, filhos devem ser criados com muito amor, não castigo, não punição, mas limite. E num ambiente saudável, num ambiente de equilíbrio, num ambiente que as pessoas tenham a tua religião ou a tua religiosidade e que viva isso em comunidade, para que a criança, para que a família não viva num mundo fora da realidade. Agora, num mundo de que pessoas que se amam, que se respeitam, que se coloquem em limites, que se coloquem em realidade. E infelizmente, a gente liga a TV e os programas de agressividade, de fofoca, que dizem que é jornalismo, né? Que fica se falando mal do outro, que fica se criticando o político do outro partido. Então, assim, é um pouco difícil de se olhar na televisão, com raríssimas exceções, em alguns únicos programas que a família não consegue nem ver nada que presta. Mas é o que eu sempre falo, também tem muita coisa boa. Então, desde selecionar o tipo de programa de TV, selecionar as atividades religiosas, esporte em família, leitura em família, atividades em família, porque o único lugar do mundo que pode criar uma pessoa saudável ou criar uma pessoa doente é dentro de casa. Nós aprendemos com a espiritualidade que, através da prática da caridade, do ato voluntário, conseguimos conquistar equilíbrio mental, emocional e físico. São essas ações voluntárias que despertam dentro de nós o que há de melhor em cada um de nós. Que através do trabalho voluntário, aprende-se então a trabalhar melhor com ansiedade, entre outros distúrbios psicológicos, emocionais, que muitas das vezes nem percebemos que eles estão latentes dentro de nós. O ato voluntário desperta em cada um a consciência de ser melhor, de querer estar melhor e proporcionar o melhor para aquele que está recebendo o auxílio.